Gostaria de convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7. E na noite de hoje nós vamos aprender com Deus quais são os conselhos que Ele, enquanto Pai, oferece às famílias do seu povo. Queremos olhar junto para o capítulo 7 do livro de Deuteronômios e aprender com um pai ideal, com um pai exemplar, quais são os conselhos que ele oferece aos seus filhos. Ainda muito novo, ainda no início da minha adolescência, tive a oportunidade de adquirir algumas literaturas para leitura pessoal e me deparei com um autor chamado Ron Mell, um americano, com mais ou menos 5 a 6 literaturas que ele publicou, pelo menos em língua portuguesa, e eu tive a oportunidade de adquirir para ler e aprender mais com aquele grande homem de Deus, um homem muito piedoso, um homem realmente apaixonado por Deus, um homem guiado pelas Escrituras, e algo aí na minha adolescência que me chamou muita atenção, foi que ele produziu um livro com uma tiragem muito limitada, apenas 2 exemplares, porque ele escreveu um livro ao longo da sua vida, e publicou para os seus únicos 2 filhos, Ron Jr. e David Mell. E ele então publicou um livro para os seus 2 filhos, e esse livro foi traduzido na língua portuguesa, e eu tenho o privilégio de tê-lo, posso emprestar para os irmãos, e ele diz: se eu não estiver por perto. E ele escreveu esse livro pensando em entregar aos seus filhos no final do ensino médio, porque ele iria então ter os seus filhos viajando para outros estados dos Estados Unidos para ingressar no nível universitário. E então a preocupação daquele pai era que seu filho tivesse em mãos conselhos de um pai para um filho que estava deixando o seu lar, para que ele não fosse influenciado à distância, pela ausência da sua família, por meio da universidade, da academia e por meio de amizades que iriam corrompê-los. Então ele vai produzir um livro que ele então escreveu aos seus 2 filhos, e depois a sua igreja pediu que ele publicasse para que outros pais também pudessem compartilhar com seus filhos. Ele disse: olha, esse que eu publiquei aos meus filhos eu não vou compartilhar com ninguém, somente com eles, mas eu vou escrever outro para os filhos de todas as famílias. Então ele publicou e foi traduzido para a língua portuguesa, cujo título então é Se Eu Não Estiver por Perto. O livro que ele publicou para os seus 2 únicos filhos, deixe-me ver aqui o título que ele escreveu, é Father Knows Best, Papai sabe o que é melhor, né? Mais ou menos isso na sua tradução. E ele então menciona bastante esses conselhos que ele deixou registrado para os seus filhos. Mas quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos perceber juntos e aprender juntos quais são os conselhos que Deus oferece aos pais e às famílias do seu povo para que os seus filhos cresçam e vivam em seus caminhos. Eu quero convidá-lo a abrir comigo lá, então, nós iremos nos deter apenas nos versos de 1 a 9 do capítulo 7, e nós vamos lendo e pausadamente aprendendo junto com Moisés aquilo que o Senhor colocou em seus lábios, em seus corações, para deixar para o seu povo. Então, acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio 7. Quando o Senhor, o teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos,
nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Vou parar por aqui apenas nesse momento inicial, para lembrar a mim e a você qual é o contexto em que Moisés escreve esse livro. Havia 40 anos, uma peregrinação do povo em meio ao deserto. 40 anos aguardando o momento, enfim, em que o povo de Israel iria tomar posse de uma terra que já havia sido prometida a Abraão centenas de anos antes. Essa era a terra de Canaã. Uma terra habitada e povoada por povos mais diferentes possíveis, e todos eles com algo em comum: pagãos. Aquele grupo que adentraria, enfim, Canaã, não era o grupo que tinha experimentado o jugo lá no Egito décadas atrás. Era um novo povo, era um povo que, embora estivesse em idade adulta, todos eles tinham nascido praticamente no deserto. E os seus pais estavam morrendo no deserto. Era uma nova geração que não havia experimentado, décadas atrás, os grandes feitos que o Senhor realizara no meio do povo para a libertação de Israel diante de Faraó. Portanto, Moisés então vai escrever novamente a sua lei, agora para um público diferente, uma geração nova, que por volta da casa dos 30 a 40 anos estava agora entrando em uma terra estranha, em uma terra habitada por um povo pagão. E então Deus vai se manifestar a Moisés dizendo: olha, Moisés, eu quero dizer a você que compartilhe com as famílias de Israel alguns conselhos que eu tenho a dar àquela turma, para que eles não se contaminem com a idolatria, com o paganismo, com a incredulidade daquele povo, para que eles não se contaminem com a cultura e o costume daquele povo. E então Moisés vai registrar todo o livro de Deuteronômios, e aí agora no capítulo 7, ele vai chamar a nossa atenção para os pais, para a liderança daquelas famílias, dizendo o primeiro conselho que ele dá àquelas famílias de Israel. Ele vai então dizer: olha, pais, alertem aos seus filhos quantos perigos que lhes cercam. Perceba que Canaã está habitada por pelo menos 7 grandes povos. Os heteus, os girgazeus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. E é importante, pais, que vocês digam aos seus filhos e às suas famílias, que ao entrarem nessa terra, vocês não devem de forma alguma flertar com esses povos. Não permita que você e seus filhos estabeleçam com aqueles povos alianças ou qualquer natureza de vínculo que possa existir, matrimonial, relacional, amizade. Destrua aqueles povos, acabem completamente, tirem eles de lá, porque eu estou dizendo isso para vocês, como maneira de advertir preventivamente a família do meu povo. Se vocês chegarem lá, eles lhe oferecerem terra, e vocês coabitarem com eles, pacificamente, eu sei qual é o final dessa história. Eles vão seduzir os seus filhos, e eles vão começar a estabelecer vínculos, que vão corrompê-los. Os seus filhos, daqui a algum tempo, irão adorar os deuses deles.
Os seus filhos irão ter como esposas as filhas deles. As suas filhas terão como maridos os filhos deles. E vocês irão perder a sua identidade como nação e a sua identidade como meu povo. Por favor, Israel, atentem no conselho de um pai que o ama. Preste atenção, alertem aos seus filhos quanto aos perigos que lhes cercam. Não façam aliança com aquele povo. Não contraiam matrimônio, vínculos indissolúveis com aquela turma. Seja dando seus filhos a eles, seja tomando os filhos deles para si. Fujam dessas coisas. Não flertem com a impureza que lhes rodeia. Não queiram se achar superiores. Essas coisas não vão me alcançar. Eu sou maduro suficientemente para lidar com essas coisas. Não caiam nesse engodo. Não caiam nessa falácia. Saia da presença dessa turma. E essa advertência que eu vos faço, diz então Moisés, representando o próprio Deus no versículo 4. É uma advertência preventiva e não corretiva ou reativa. Essa é uma advertência que visa manter o relacionamento do meu povo de forma saudável comigo. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Se mesmo diante dos conselhos que eu lhes ofereço, vocês rejeitarem, então finalzinho do versículo 4, nos ensina o que há pela frente, como fruto da desobediência daquele povo. Destruição, ira, exercício da justiça divina. Não queiram experimentar aquilo que eu não desejo a vocês. E queridos irmãos, aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, filho, para a verdade que Deus nos oferece. Aqui nós encontramos uma exortação direta àqueles que acham que sabem mais do que os seus próprios pais. Não queiram viver e fazer as coisas do seu jeito. Ouçam-me, adolescentes, jovens, crianças não, porque creio eu que elas estão lá na sua salinha, no seu cultinho. Não queiram viver de forma autônoma, independente de Deus. Deus constituiu sobre vocês autoridades, pai, mãe, para exercerem autoridade sobre vocês. Não queiram negligenciar, desonrar ou desobedecer às orientações dos seus pais, porque não tem como ser diferente. O resultado está lá contido no final do versículo 4. Destruição, decepção, desgraça, morte é o resultado que você vai colher. Mas pastor, é fácil dizer isso quando você tem um pai que é cristão, que compartilha dos mesmos valores bíblicos que o seu. Eu quero dizer que, infelizmente, nem todos os pais cristãos compartilham necessariamente dos valores bíblicos em suas famílias. E eu quero dizer que mesmo você tendo um pai ou uma mãe que não se curvou ainda diante da soberania de Cristo, Deus escolheu eles para serem autoridade sobre a sua vida. Não foi você que escolheu. Filhos não escolhem os pais que querem ter. Nem pais escolhem os filhos que querem ter. Essa administração de escolha está no propósito de Deus. Diz a palavra de Deus de uma forma muito interessante, que compete ao beneplácito de Deus. Não está sob a nossa esfera de escolha, de atuação. Pais, alertem os seus filhos
quanto aos perigos que lhes cercam. Quais têm sido, talvez, os desafios que o seu filho tem experimentado? Será que você, enquanto pai, sabe disso? Ou você, acidentalmente, ao longo do seu dia a dia, descobre: nossa, meu filho está tendo problema com isso. Porque você tem sido um pai, às vezes, distante, omisso ou negligente. Pais, façam tudo o que estiver ao seu alcance para preservar a santidade dos seus filhos. Versículo 5 nos diz: olha, quebre, derruba os altares, quebre as colunas, cortem os postes ídolos, queimem as imagens de esculturas que os seus filhos adoram. Será que você tem percebido aquilo que tem governado a vida dos seus filhos? Muitas das vezes você olha para esse texto e você pensa: mas é uma imagem, uma idolatria. Meus filhos não sofrem com esse problema. Será? Será que em vez de uma imagem feia, de madeira ou de cerâmica, será que não tem um ídolo chamado computador, internet, iPad, entre tantos outros ídolos disfarçados e mais atraentes, que governa a vida do seu filho? Talvez um PlayStation, ou mesmo um Xbox, um Nintendo Wii, sei lá. Será que existe algo que governa e controla a mente, os desejos, as emoções do seu filho? Como você tem feito o que está ao seu alcance para impedir que a santidade e o relacionamento do seu filho com Deus seja comprometido? Faça tudo, absolutamente tudo, que estiver ao seu alcance, como se tudo dependesse exclusivamente de você, mas descanse na certeza que tudo, na verdade, só depende de Deus, e que decisões que o seu filho toma, você não pode determinar. Você pode influenciar, mas determinar não. Seu filho é um ser moral e, portanto, um ser responsável, e por isso prestará contas diante de Deus das escolhas certas ou erradas que ele toma. Precisamos alertar os nossos filhos quanto às amizades que lhes cercam. Muitos pais ficam preocupados, principalmente no momento em que seus filhos irão adentrar o nível universitário. Pastor, como vai ser? É um meio cético, um meio pragmático, um meio de incredulidade. E a minha resposta sempre é a mesma para esses pais. Não depende de onde ele estará inserido, depende onde o seu filho está alicerçado. Será que você tem incutido, tem trabalhado para que o seu filho cresça amando a Deus, enraizando seus valores em sua vida? Alerte os seus filhos. Olha, cuidado com o tipo de amizade com quem você anda. A Bíblia fala: as más conversações corrompem os bons costumes. E isso não é válido somente para os nossos filhos. É válido para mim e para você enquanto pai. Cuidado com o círculo de amizade no seu ambiente de trabalho. Cuidado com o círculo de amizade que você tem no condomínio. Cuidado com o círculo de amizade do seu clube. Cuidado. Há um alerta de Deus. E esse é o conselho que Ele nos oferece. Cuidado. Será que você tem sido um pai presente em outras áreas da vida do seu filho? Eu tenho um filho vai fazer 3 anos daqui a 2 semanas. E a minha menina é 4 anos e meio. Mas eu sei que quando eles entrarem, por exemplo, na adolescência, eu serei exigido por eles mesmo, por causa do seu momento de vida, que estabeleça com eles um diálogo a respeito da sexualidade deles. Será que você tem deixado esse tabu superar o seu papel?
Eu quero dizer que se você não estabelecer um diálogo com seu filho, alertando quanto aos perigos que cercam a sua sexualidade, outros irão fazer. E creia no que eu vou dizer. Não farão da melhor maneira, não farão da forma adequada ou bíblica. Não apresentarão aos seus filhos aquilo que Deus requer dele e da sexualidade dele. A pureza moral. Será que você tem alertado aos seus filhos quanto aos perigos que lhes cercam? Será que você tem apegado os ídolos que têm governado a vida e o coração dele, quebrado, partido? E aí então Moisés nos oferece mais uma realidade a respeito de conselhos que Deus oferece ao seu povo, a partir do verso 6, dizendo o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque na verdade eram os menores de todos os povos, mas o Senhor os escolheu porque vos amava. Pais, lembrem os seus filhos quem eles são mediante o amor de Deus. Lembrem os seus filhos, antes de tudo, que eles são um povo santo. Nós precisamos ser lembrados disso diariamente, enquanto pais. Eu e você precisamos gravar isso, estampar na porta da geladeira, do nosso armário do quarto, no espelho do banheiro, para ao amanhecer acordar e olhar e falar: eu sou o povo santo, um povo separado por Deus, dedicado para Deus e consagrado exclusivamente a Ele. Lembrem os seus filhos, pais, quem eles são mediante o amor divino. Eles não devem viver a revelia. Eles não devem viver como se fossem independentes de vocês. Lembrem eles que enquanto santo que eles devem ser, devem viver integralmente para a glória de Deus. A Bíblia fala: olha, quer comais, quer bebais, tudo que vocês devem fazer deve visar a glória de Deus. Lembrem os seus filhos que eles são santos, separados por Deus, para Deus, consagrados a Deus. Mas lembrem os seus filhos também que eles são parte de um povo próprio de Deus. Eles fazem parte de uma família particular e especial de Deus. Moisés faz questão de destacar que dentre todos os habitantes da terra, dentre todos os povos, Deus escolheu Israel para ser o seu representante na face da terra. Deus escolheu a minha, você, as nossas famílias, para influenciarmos a nossa geração, a nossa cidade, o nosso bairro, as nossas escolas, os nossos trabalhos. Olha lá, versículo 6. Vocês são povo santo ao Senhor, e Ele escolheu vocês para que vocês fossem um povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Lembre os seus filhos que eles fazem parte de um povo particular. Lembre os seus filhos que eles são santos, e pelo menos deveriam viver em santidade. E você, jovem e adolescente que me ouve, independentemente do seu pai, Deus requer de você essas coisas: santidade, consciência responsável da família a qual você pertence. Lembre os seus filhos quem eles são.
Mas lembre eles que dentre 7 bilhões, mais ou menos na atualidade, de seres humanos na face da terra, você foi escolhido para servir a Deus, para viver em santidade de Deus. E você não foi escolhido porque você é bonitinho. Você não foi escolhido porque, eu sou forte. Você não foi escolhido por Deus por qualquer mérito que você possua. Deus falou isso à nação de Israel. E ainda assim fala a mim e a você na noite de hoje. Ele não vos escolheu por afeição. Não é porque você era belo. Não é porque você era apresentável. Deus vos escolheu por causa do seu amor. Não era porque era um povo numeroso ou grandioso. Porque no início do capítulo 7, Moisés começa o seu discurso dizendo, pelo menos 7 maiores nações que habitavam em Canaã do que o próprio Israel. E ainda faz questão de dizer, olha, na verdade vocês eram os menores dentre todos. O menor. Não era assim, igual para igual, você era menor, você era inferior. Sabe por que eu escolhi você? Porque eu decidi amar. Amar você. Incondicionalmente. Foi porque eu decidi amar vocês, Israel, que eu vos escolhi. Lembrem os seus filhos do amor incondicional que Deus possui por mim e por você. Lembre os seus filhos que por mais que você seja rebelde em relação a Ele, se você se arrepender, se você pedir perdão, confessar os seus pecados, Deus vai lhe abraçar e Deus vai levantar você de onde você se encontra. Porque a natureza do amor de Deus para com o seu povo é incondicional. E agora, falando disso, me veio o texto de Isaías 49. Abra comigo lá a sua Bíblia, em Isaías 49. Olhe a natureza do amor de Deus, incondicional, a que estamos nos referindo aqui na noite de hoje. Veja comigo lá, verso 14 e o verso 15. E o verso 16 também. Mas Sião diz, aqui representando Israel, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É verdade isso? Não. Olha o versículo 15. Acaso uma mulher poderia esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Lembrem os seus filhos, quem eles são mediante o amor de Deus. Lembrem a natureza do amor que lhes é ofertado em Cristo Jesus diariamente. E aí então, no verso 8 e 9, caminhando para o final dessa reflexão, nós encontramos Moisés dizendo que é para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que Moisés está falando isso? Porque aquele povo não tinha vivenciado e presenciado essas coisas. Os seus pais sim, mas eles não, eles tinham nascido no deserto. E agora eles precisavam recordar dos poderosos feitos que Deus havia manifestado no meio dos seus pais.
E então ele continua dizendo: saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos. Pais, lembrem os seus filhos do caráter gracioso, sim, de Deus, mas sobretudo imutável. Deus decidiu amar-nos, não porque encontrou algo bom em nós. Ele decidiu nos amar por causa da sua graça, da sua bondade. E Ele também decidiu nos amar, porque Ele é um Deus imutável. Ele havia estabelecido unilateralmente a sua aliança com o pai da nação de Israel, chamado Abraão, centenas de anos atrás, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, por meio de ti eu vou fazer havia uma enorme descendência, os teus descendentes serão como a areia do mar, ou seja, incontáveis. E creia, Abraão, no que eu estou te dizendo, porque aquilo que eu falo, eu cumpro. Aquilo que eu empenho, eu sou fiel em observar. Se eu estabeleci a minha aliança, eu vou cumpri-la, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É porque Deus empenhou a sua palavra a Abraão, é que ele cumpre. E ele cumpre centenas de anos depois, por meio daquela geração que havia nascido no deserto, dando a eles então o privilégio de adentrarem uma terra que manava leite e mel, chamada Canaã. Lembre seus filhos que a nossa segurança deriva exatamente do caráter imutável de Deus. Se Ele falou, Ele cumpre. Ele guarda o juramento que Ele faz. E é exatamente porque Ele é assim, imutável, irretratável, que Ele exige que nós também sejamos assim. Por isso o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte: olha, a palavra daqueles que me seguem devem ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, não minha, não de Deus. Pense antes de empenhar suas palavras, antes de proferi-las. Aliás, essa tem sido uma tônica reiterada por Tiago em sua carta. Cuidado com suas palavras, cuidado com os seus lábios, cuidado com os seus dizeres. E eu volto a dizer, a minha mãe sempre dizia na minha infância: olha, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Liga o cérebro antes de abrir a boca, meu filho. Pensa antes de falar. Cuidado, se você toma conhecimento daquele irmão que está passando um momento de dificuldade, você diz: ó, vou orar por você, e não ora. Sabe por quê? Porque você se torna um mentiroso. Anota, dá um jeito. É porque Deus, o Deus a quem servimos, guarda o seu juramento e é fiel em cumprir a sua palavra, que nós repousamos e descansamos na segurança que Ele nos oferece. Lembre, seus filhos, que o Senhor, como diz então o verso 9, Ele é poderoso, inclusive para tirar o seu povo do cativeiro do Egito, da escravidão, do jugo. Lembre os seus filhos, quando estiverem desanimados, que o nosso Deus a quem servimos é poderoso para operar aquilo que for necessário para reverter a realidade na qual ele se encontra. Lembre seus filhos que o nosso Deus é fiel e Ele guarda a sua aliança com o seu povo até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Lembrem os seus filhos, portanto, quem eles são, mas lembrem também seus filhos a quem eles servem. E o Deus a quem servimos, Ele é fiel e é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo
que ele prometeu.